aí, galera, beleza? Pois é, quase um ano já que a gente não faz nenhum vídeo, que a gente não posta nada aqui no canal. Mas a verdade é que durante um tempo eu acabei desanimando. Não sei se eu vou voltar com o canal, mas esse vídeo é um vídeo que eu tô sentindo realmente vontade de falar, falar alguma coisa sobre o que aconteceu hoje, assim, e fazer uma reflexão em cima disso. Antes de tudo, pra mim tanto faz, eu não gosto da Anitta como artista, pra mim não gosto do ritmo musical, pra mim tanto faz, é só mais uma pessoa, mais uma modinha musical que tá surfou o quanto pôde na onda, agora tá sendo perseguida. Mas eu acho que é uma forma injusta de ser perseguida. Cobraram dela um posicionamento acerca de voto, um posicionamento político. Começaram a cobrar ela que desfizesse a amizade ou deixasse de seguir alguém por causa de um perfil que ela seguiu de uma amiga dela que tem um voto declarado pro Bolsonaro. E aí começaram os movimentos quais ela dizem que ela representa ou representou, sei lá, alguma coisa assim, mas que é uma grande parte da fanbase dela. Começaram a cobrar esse posicionamento, começaram a pedir que ela se declarasse, que ela deixasse de seguir a pessoa, que segundo ela é uma amiga dela e tal, tudo mais, e ela se recusou a declarar sua posição política, a declarar seu voto. E é um direito dela. O voto é secreto, afinal de contas, e a gente sabe por quê. Apesar de muita gente não fazer muita questão de ter voto secreto, de declarar, mas ela não quis, ela se absteve como um direito dela. E aí começou o linchamento virtual, o assassinato de reputação. E eu duvido que isso vai fazer algum tipo de estrago propriamente dito na carreira dela. Pra mim tanto faz também, como eu já disse, não é o artista que eu gosto, que eu escuto, não tá na minha lista, não tá nas minhas playlists do Spotify, nem nunca vai estar, porque não é o meu estilo musical mesmo. Mas enfim, o que eu queria pontuar com toda essa guerra, essa raiva que eles estão externando da pessoa no Twitter e no Facebook e para tudo quanto é lado. A gente vê como que a imbecilização política tá tomando conta das pessoas quando a gente vê nisso. E isso é só um pequeno flash de que aconteceu com uma pessoa pública, porque isso acontece diariamente com outras pessoas, com pessoas simples, pessoas que não são públicas, os ilustres anônimos que declaram um posicionamento político favorável a X ou favorável a Y e acabam sendo rechaçados, acabam tendo amizades desfeitas, seja virtualmente ou seja até pessoalmente, pessoas que a gente sabe que são amigos de longa data, que acabam parando de conversar por causa de ideologia política. A gente vê essa imbecilização que está tomando conta do povo e dessa polarização idiota, uma polarização imbecil que está acontecendo, onde principalmente da parte daqueles que pedem mais tolerância, que é da onde a gente vê a maioria dos ataques, da onde a gente vê a maioria dos rages que acontecem, é da parte que sempre pede um pouco mais de tolerância. E isso é impressionante, porque aqueles que pensam que estão fazendo alguma coisa, muito pelo contrário, eles estão dando mais munição para as pessoas tomarem raiva desse tipo de movimento social e desse tipo de atitude. O que a gente vê são pessoas até inteligentes falando: se você vota no fulano, se você vota no Bolsonaro, se você apoia o Bolsonaro, então desfaz amizade comigo, eu não quero. Ou até mesmo deixam de falar sem nem anunciar, vão lá, bloqueiam, descurtem.
Cara, isso é de uma infantilidade sem tamanho. Isso só demonstra o quanto essa geração, essa nova geração, essas pessoas que se dizem politizadas, não estão preparadas de forma alguma para qualquer tipo de discurso político, de debate político, porque elas não estão nem sequer abertas ao debate. Eles dizem, igual a grande filósofa e hoje candidata ao governo do Rio de Janeiro, Márcia Tiburi, diz que com fascista não se dialoga, o fascista não está aberto ao diálogo, mas a gente vê que eles não estão abertos ao diálogo. E eles ainda querem que você escolha, você tem que ter um lado, você não pode ser neutro, você não pode querer não declarar o seu lado, você tem que escolher. Isso me fez lembrar muito o filme 1984 do Orwell. Eu não li o livro, só vi o filme, tenho vontade de ler o livro, porque diz que o livro é um pouco mais, ainda mais completo do que o filme. Mas principalmente na parte dos 2 minutos de ódio. Os 2 minutos de ódio, onde o grande irmão apresenta ali uma fala, apresenta algumas imagens, coloca a cara do opositor, que seria o inimigo do partido, e diz: agora vocês gritem o nome dele e gritem o ódio, externem seu ódio contra eles. E ali eles começam a gritar que ele morra, ele tem que morrer. Uma multidão enfurecida começa a disparar palavras de ordem e palavras e gritos histéricos, enquanto esse inimigo do partido está fazendo um discurso. Eles nem escutam o que ele está falando, simplesmente obedecem aquilo que foi mandado que eles fizessem, igual a gente vê uma certa seita aí fazendo. E não só seita, não só esse pessoal desse partido político ou que segue esse partido político, mas toda a vertente de esquerda do país está fazendo isso. Sejam os movimentos sociais, os movimentos de minoria, eles fazem isso. Vem um líder ou vem um povo e fala para eles: vocês têm que odiar fulano, vocês têm que odiar cicrano, então vai lá, externem o ódio agora. E fazem como se estivessem soltando o cachorro da coleira. E ali eles começam a fazer um linchamento virtual da pessoa. Isso quando não partem para as vias de fato. Isso quando não partem para o linchamento físico. Igual a gente já viu casos que foram noticiados, inclusive, de um vereador do PT, se eu não engano, do Rio de Janeiro, de uma dessas cidades aí, que agrediu um homem que estava passando perto da passeata. O homem desavisado estava vindo de uma consulta, foi agredido e empurrado de encontro a um caminhão, sofreu um traumatismo craniano. Ou seja, aqueles que pedem respeito não respeitam, aqueles que pedem tolerância não toleram, aqueles que clamam por mais espaço de diálogo não querem dar espaço de diálogo. Então, como que esse povo quer ter qualquer tipo de credibilidade em um debate político qualquer? Se tudo que sai da boca deles são ataques, tudo que sai das atitudes deles são ataques, isso é uma tática totalmente fascista. E o engraçado é que os fascistas são os outros. Mas segundo o pensamento de uma das filósofas deles, uma das filósofas deles de hoje em dia, é justamente isso, que o fascista ele não está aberto ao diálogo. E são eles mesmos que não se abrem ao diálogo. Eles não deixam, eles não escutam, eles disparam insultos o tempo inteiro. E se você escolhe errado, se você não está do lado deles, então você é o inimigo mortal deles, e eles começam a focar o ódio deles em você. Um ódio do bem, diga-se de passagem, segundo eles. Porque, por exemplo, no caso da Anitta, ela é uma mulher e a mulher pode fazer o que quiser, desde que vote e se alinhe politicamente ou se declare politicamente igual a eles, ou até mesmo desfaça relacionamentos com pessoas que sejam contrários a eles, iguais esses idiotas úteis estão fazendo. Pessoas que parecem até mesmo esclarecidas, pessoas que parecem ter qualquer tipo de esclarecimento. Essas pessoas, elas
demonstram um ódio gratuito para quem pensa errado, errado na visão deles, para quem pensa diferente do que eles. É um ódio tão gratuito que não tem nem explicação, não tem nem como explicar, não tem nem como defender esse ódio, não tem nem como defender esse pessoal. E aí vem uma pessoa, geralmente sempre aparece um ou outro mais sensato, faz uma crítica a esse tipo de comportamento e é rechaçado também. Ou seja, aqueles que não balem de acordo com a manada, de acordo com o rebanho, é rechaçado, mesmo que às vezes se alinhe até politicamente ou ideologicamente junto com eles, professe o mesmo alinhamento político ou ideológico deles, mas se não bale igual o rebanho, é rechaçado, tem que ser exterminado, não pode andar com a gente. É igual aqueles grupinhos de quinta série do recreio, quando bate o sinal do recreio na quinta série, e aí surgem aqueles grupinhos, aí tem o grupinho X, grupinho Y, o outro grupinho ali, aí tem um ou dois ali que não anda em grupinho nenhum, tem um ali que passeia em todos os grupinhos. É exatamente isso que a gente está vendo hoje em dia. Ou seja, a humanidade está se tornando um recreio de quinta série. Um recreio de quinta série, onde o grupo X é inimigo do grupo Y e ambos têm que bater um no outro, ambos têm que brigar, como se fossem aqueles lados dos bailes funks que era noticiado, mostrava em reportagens sobre baile funks. Tem o lado A e o lado B. Aí o lado A tem pessoas que são amigas do lado B, mas ali, enquanto eles estão no baile funk, eles têm que se agredir e ali se agrediam. Tá virando isso. E infelizmente política não é feita desse jeito. Política não é feita desse jeito. Não tem como ter um discurso político, não tem como ter um debate político, não tem como você conversar com pessoas que não têm essa maturidade de entender que existem pessoas que pensam realmente diferente e que através do contraditório é que se chegam a conclusões, é que se chegam a ideias melhores. Pode ser que o meu modo de pensar não seja o melhor, mas eu vou defender ele e você também vai defender o seu, porém com respeito. Com um respeito do que a gente diz um outro, e talvez o que eu diga possa fazer sentido para você futuramente e possa melhorar a sua forma de pensar, da mesma forma como o que você pode dizer para mim pode fazer sentido em algum momento, lógico, se tiver algum pensamento coeso, se for um pensamento claro, um argumento claro. Se ele fizer sentido, pode ser que mude minha opinião, mas é como diz aquele ditado: como eu posso escutar o que você diz se as suas ações falam mais alto do que você? E o que eu vejo você fazer é justamente o que você diz que os outros fazem com você. Então, como que a esquerda quer ter diálogo, quer ter espaço para diálogo, se eles mesmos não abrem? Eles não abrem esse espaço para diálogo. Não tem como. E tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente consegue apreender desse pessoal é que o ódio é válido, desde que seja contra aqueles que pensam contra mim.